Gênesis 19, a partir do verso 12 até o verso 17. Nós vamos ler também o verso 26 desse mesmo capítulo. Gênesis 19, do 12 ao 17 e depois o verso 26. O texto diz assim, meus irmãos: Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. E o verso 26 então diz: E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal, numa coluna de sal. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Amado Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós agora estamos prontos, esperando do Senhor a palavra ao nosso coração. Que o Espírito do Senhor nos ensine nessa noite, fale conosco, nos mostre a verdade, abra os nossos olhos espirituais, atinja o nosso coração, Senhor, com a Tua palavra, para crermos em tudo que está revelado. Que o Teu Espírito seja o grande exortador essa noite, seja Ele mesmo quem fale nas câmaras secretas da nossa alma. Os nossos ouvidos sejam abertos, plenamente prontos e dispostos a ouvir a voz do Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus, de todos nós, a igreja, de todos que aqui estão, de todos que vieram ouvir o Evangelho. Tenha misericórdia de nós, meu Deus, e fale poderosamente para a glória e louvor do Teu nome. Que em tudo nessa noite, Jesus Cristo, Filho de Deus, seja exaltado. Que toda glória e louvor sejam sempre dados a Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nos livrou do pecado e da morte. Em nome dele oramos, agradecidos. Amém. Irmãos, a história de Sodoma e Gomorra é muito conhecida nas Escrituras, mas é uma história conhecida por causa da desgraça, por causa da grande miséria que se abateu naquela cidade. Sodoma e Gomorra é sinônimo de imoralidade em todo o mundo. Em todas as partes do mundo, do globo terrestre, aonde menciona-se o nome destas 2 cidades, Sodoma e Gomorra, fala-se em imoralidade sexual, porque essa foi a última das imoralidades cometidas nestas perversas cidades, nas campinas, aonde estava Ló e a sua família. O Senhor abomina toda imoralidade, o Senhor abomina o pecado em qualquer das formas que ele se apresente. O Senhor abomina a mentira, abomina a prostituição, o Senhor abomina a idolatria. E certamente todas estas coisas faziam parte da vida de Sodoma e Gomorra, uma cidade
tanto Sodoma quanto Gomorra e outras mais que estavam ao seu redor. Cidades que eram completamente dominadas por esses pecados, muitos pecados. Esse é o evento ápice na história dessas duas cidades. Elas não começaram a pecar quando os anjos chegaram até a casa de Ló. Elas já vinham com uma história de pecado, de devassidão e de imoralidade muito longa, muito grande. E aqui está o ponto em que a medida da taça da ira de Deus enche e transborda contra Sodoma e Gomorra, essas duas cidades. A cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra, amados irmãos, aparecem em muitos outros textos da Escritura Sagrada. Ela é citada em muitos outros lugares. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, fala sobre a impiedade que imperava nas cidades de Sodoma e Gomorra. Judas, no verso 7 da sua carta, diz: como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição da parte de Deus, juízo da parte de Deus. Ló e a sua família estavam nessa cidade, na cidade de Sodoma. Eles habitavam ali há algum tempo. E Ló chegou a desenvolver-se naquela cidade ao ponto de, ao que tudo indica pelo texto bíblico, se tornar um dos juízes daquela cidade. No mundo antigo, os juízes ficavam na entrada da cidade, era o local onde eles ficavam. E da entrada das cidades, eles julgavam os casos. Eram muitos deles. E nessa ocasião em que Deus envia os seus anjos para destruir esta cidade e as demais cidades, como Gomorra e outras que estavam ao seu derredor, nesta ocasião, Ló está no seu ofício. O texto diz que ele está à beira da entrada da cidade, verso 19. Ao anoitecer vieram os dois anjos da Sodoma, a cuja entrada estava Ló, assentado. Ele provavelmente era um juiz nesta cidade, julgava casos nessa cidade. Quando os anjos chegam na casa de Ló, ele então, com a hospitalidade oriental, vendo aqueles homens, provavelmente com uma aparência que lhes parecia a aparência de homens nobres ou de príncipes, talvez pelos trajes que eles estavam, imediatamente Ló corre ao encontro deles e oferece hospedagem. Por favor, parem, descansem na minha casa, passem essa noite em minha casa. O texto também diz isso no começo do capítulo 19. Os anjos recusam o primeiro convite e dizem: não, nós passaremos a noite na praça da cidade. Mas Ló insiste e eles então decidem acompanhar Ló até a sua casa. Todo esse trajeto é acompanhado pelo olhar dos moradores de Sodoma. E eles olham para aqueles homens, não sabem que são anjos de Deus, veem como figura humana e olham para eles e os desejam sexualmente. O texto diz que haviam homens e jovens, e todos passaram a desejar sexualmente aqueles homens. Isso não pelo fato apenas da grande beleza daqueles homens, daqueles anjos do Senhor, mas por causa da imoralidade que estava arraigada no coração de Sodoma. Esta era uma prática absolutamente comum, a homossexualidade, a imoralidade, a prostituição. O texto diz que eles desejam outra carne, porque a carne que um homem deve desejar é a da mulher, e assim a mulher a do homem. Quando se deseja uma outra carne, fala-se de uma carne que não deve ser desejada, que é pecaminosa.
sexualmente pecaminosa. As relações homossexuais são, pelas Escrituras, condenadas por Deus. Mas esses homens estavam imersos nesse pecado e desejaram ali os anjos do Senhor, ainda que não soubessem que eles eram anjos de Deus. Eu quero tratar com vocês, irmãos, a partir desse ponto, de algumas coisas que devem chamar a nossa atenção na prática nessa passagem, nessa história de Sodoma e da destruição de Sodoma. A primeira é que Deus, de fato, promete destruir o pecado. Há uma promessa nas Escrituras, não apenas aqui em Gênesis. Há uma promessa que começa em Gênesis capítulo 3, quando Deus diz que a semente da mulher, o descendente da mulher, esmagaria a serpente, a cabeça da serpente. Esta é uma promessa da vitória de Deus sobre o pecado. É um anúncio de que Deus vai destruir o pecado. Destruir o diabo significa destruir o pecado, o pai da mentira. Aqui em Gênesis essa promessa continua de pé, e por toda a Bíblia vamos encontrar a mesma promessa de pé. Deus vai destruir o pecado. Os anjos anunciaram com grande seriedade para Ló, quando eles chegam na sua casa: nós vamos destruir este lugar. Versículo 13, vejam as palavras muito sérias dos visitantes: vamos destruir este lugar. É a palavra de Deus para Sodoma. A cidade está contaminada com pecado, suja com pecado, imunda por causa das transgressões, dos muitos pecados que ali se cometiam, da imoralidade que se via. A Bíblia diz que o clamor destes pecados subia até o trono de Deus, e o Senhor os ouvia. Deus promete destruir essa cidade, irmão, a cidade do pecado. E esse é o fim reservado para o pecado e para os pecadores, a destruição completa. Este é o fim que Deus dará a todos os homens pecadores sem arrependimento, a completa destruição. Veja as palavras de Judas mais uma vez, quando ele fala da destruição de Sodoma: são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo esta punição. O juízo é eterno. A destruição de Deus do pecado e dos pecadores rebeldes não arrependidos não é uma destruição física apenas. Aqui não trata-se apenas da destruição das cidades. Deus queimou as cidades. Não é apenas isso, irmãos. Deus destruiu as cidades e os seus habitantes espiritualmente, todos foram condenados. Esse é o primeiro ponto importante no anúncio dos anjos de que vieram para destruir a cidade, destruir aquele lugar. A destruição não é meramente uma destruição temporal, física, estrutural. É uma destruição plena, especialmente voltada aos homens. Significa o fogo eterno, a condenação eterna, o fim. O mal não vai subsistir, meus irmãos. A mentira, o engano, a trapaça, o roubo, nada disso terá lugar. Tudo será destruído. O Senhor derramará sua ira, o Senhor levantará sua voz e destruirá todo o pecado. Destruirá de uma vez por todas. Trará juízo sobre o pecado permanente. Esse tempo ainda não chegou. Nós ainda não estamos no tempo em que Deus trará o seu juízo permanente sobre o pecado. Os homens pecam e continuam pecando. As cidades vivem em pecado. As pessoas vivem nos seus prazeres e amanhã viverão, e quem sabe depois de amanhã também, porque o tempo do juízo de Deus, o juízo permanente ainda não veio, mas ele virá.
porque a promessa de Deus é que o pecado será destruído. A promessa de Deus é que os pecadores que não se arrependerem serão também condenados. Essa é a palavra. O mal não vai subsistir de forma alguma. Prestem atenção à advertência divina nessa passagem. O mundo dos pecadores, Sodoma, muito bem representado por Sodoma. O mundo dos pecadores, com todos os seus prazeres, os seus encantos, as suas delícias, será queimado na fornalha divina, meus irmãos, no último dia. Nada subsistirá. Todo o pecado será, de uma vez por todas, queimado por Deus. Mas há mais nessa passagem. O verso 15, irmãos, Deus alerta os homens que abandonem o pecado. Veja o que ele diz a Ló, aqui no verso 15. Os anjos do Senhor dizem então: levante, Ló, levante para que não pereça junto com o castigo da cidade. O Senhor vai destruir a cidade. O Senhor está pronto a destruir a cidade, mas Ele traz alertas. Ele comunica antes. Ele chama os homens a se arrependerem. Ele diz: saiam, arrependam-se, abandonem o pecado, ou serão destruídos. Ou o juízo os alcançará junto com todos os demais pecadores. Esse alerta de Deus, irmãos, é a bondade de Deus exercitada. Se Deus não fosse um Deus cheio de misericórdia, Ele não alertaria, Ele não traria advertências sobre o pecado, Ele não chamaria o homem ao arrependimento. Deus é misericordioso em alertar. A bondade dele transparece no meio de passagens como essa, onde Deus manifesta a multidão de advertências aos homens em toda parte. Quantas e quantas milhares e milhares e milhões de vezes os homens já foram advertidos pelo Evangelho. Quantas vezes pastores no mundo inteiro têm chamado homens a se arrependerem, a abandonarem o pecado, a darem ouvidos à voz de Deus, e não dão. Mas todas as vezes, irmãos, que as advertências são anunciadas, seja do púlpito da igreja, seja por meio de uma conversa, a bondade de Deus está sendo exercitada. Deus está esperando. Deus é longânimo. Ao advertir, Ele espera, Ele dá mais uma chance. Ele aguarda o pecador para que ele se arrependa. Os alertas são importantes, meus irmãos. A bondade de Deus aparece, mas os alertas de Deus são importantes aqui. Também se manifesta esta bondade de Deus na sua longanimidade em esperar muito, mas muito, muito, para exercer o seu juízo, a sua ira contra o pecado. Como eu disse a vocês, Sodoma não estava sendo destruída porque estava começando a pecar. A ira estava vindo sobre eles porque o cálice transbordou. Aquela foi a gota d'água. E Deus agora veio para destruir. Perceba, antes mesmo de Deus enviar os anjos, Ele já havia dito a Abraão que ia destruir Sodoma. Antes que os homens da cidade desejassem sexualmente os anjos, Deus já havia dito: vou destruir a cidade. Aquele pecado foi apenas mais um pecado, irmãos. Foi mais uma audácia do diabo, do coração caído dos homens. Não foi o primeiro. O Senhor já havia sido longânimo com Sodoma por muito tempo. As Escrituras não revelam, mas certamente Ló, que já estava habitando ali há tanto tempo, havia falado do Deus Todo-Poderoso naquela cidade. Homens e mulheres já haviam ouvido sobre Deus, mas continuavam nos seus pecados, imersos nos seus pecados.
Essa bondade de Deus em ser longânimo e também em alertar multidões de homens na terra. Essa bondade do Senhor deve ser causa da nossa grande admiração, meus irmãos. 3 copos agora. A bondade de Deus é algo maravilhoso. E se não fosse a bondade de Deus, nós mesmos nunca teríamos sido alcançados pelo Senhor. Ainda estávamos nos nossos pecados, ainda precisaríamos prestar contas dos nossos pecados, ainda tínhamos dívida diante de Deus por causa dos nossos pecados. Foi a sua bondade, foi a sua longanimidade em esperar, em ter paciência com nós outros. Foi os alertas de Deus. Quantas vezes o Senhor nos alertou, ouvimos o Evangelho, até o ponto em que o Senhor, na sua bondade maravilhosa, foi ao nosso coração poderosamente para nos tirar desse mundo de malignidade que é o mundo do pecado. As advertências de Deus são para que o pecador não pereça. Por que Deus adverte os homens? Qual é o motivo, a causa pelo qual as advertências são lançadas? O texto aqui diz: para que não pereça, para que não morra, para que não seja condenado. Deus chama o pecador para que ele se arrependa e seja salvo, para que o pecador olhe para si mesmo e consiga enxergar o seu próprio pecado, e então olhe para Cristo e veja o Senhor como a sua última e única esperança. A exortação, as advertências são todas para que o homem não pereça no seu pecado, para que o homem não seja condenado ao inferno eterno. Muitos são os chamados de Deus que a maioria dos homens recebe ao longo da vida, para se arrependerem, para não perecerem, meus irmãos. Mas a trajetória humana sempre tem mostrado que o homem, por si mesmo, sempre rejeitará as advertências divinas. O homem é como um filho mal criado, que não dá ouvidos à voz do seu pai, que não está disposto a ouvir a instrução da sua mãe. Ainda que o seu pai lhe mostre e a sua mãe lhe convença, lhe mostre os perigos e os danos de uma determinada atitude dele, ele desobedecerá. As advertências não serão acatadas, ele continuará sua vida de transgressão e desobediência. Assim é o coração do homem sem Deus. As advertências são lançadas, mas o homem continua endurecido. O seu coração continua como uma grande barreira que impede Deus de entrar. Ele não quer a presença de Deus. As advertências, irmãos, quisesse Deus fossem todas ouvidas, e todo pecador que fosse chamado a não perecer desse ouvidos à voz do Senhor e atentasse para as palavras e cresce em Deus. Mas não é assim. Vale dizer, amados irmãos, que o nosso Deus Todo-Poderoso não tem prazer com a desgraça do pecador. O Senhor não se alegra com o juízo, quando o juízo é lançado sobre os descrentes. Caso contrário, o Senhor mesmo não os chamaria para a vida, para o arrependimento. O Senhor não tem prazer nisso. A condenação, o juízo, o castigo eterno não traz satisfação para Deus. O Senhor diz pelo profeta Ezequiel: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? É o que Deus quer. Que o pecador se converta dos seus caminhos, que o pecador viva, porque ele não tem prazer na morte do pecador. Ainda diz o profeta: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus,
Portanto, convertei-vos e vivei. O Senhor não tem prazer, meus irmãos. Nós não podemos, de maneira sensata, criar uma imagem de um Deus iracundo, que se agrada quando condena, que sente prazer e alegria em enviar homens ao inferno. Este não é o Deus da Escritura revelada. Ainda que seja Ele mesmo que condene o pecador, e Ele mesmo que traga juízo ao pecador, isso não alegra o seu coração. O Senhor não se alegra em condenar, em matar, em enviar ao inferno. Deus quer que o pecador se arrependa. É Ele quem diz: vinde, todos, comprai e comei sem preço, de graça, pelo profeta Isaías. É o Senhor Jesus Cristo quem diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim e acharei descanso para a vossa alma. O Senhor chama, o Senhor deseja. O pecador é que dá o passo para trás. O seu coração é que está endurecido, embrutecido, e ele não quer. Ele não aceita o convite amoroso, o convite da graça. Ele não ama a Deus, ele não ama o Senhor, ele não tem prazer no Evangelho. E todo convite do Evangelho a homens como estes são convites que serão rejeitados, irmãos, a menos que o Senhor haja poderosamente. Em terceiro lugar, os homens devem convencer suas famílias sobre o pecado. Quando os anjos chegam à casa de Ló e dizem: Ló, levante-se para que você não pereça, para que você não morra junto com a cidade inteira. Eles também dizem que Ló precisa chamar sua mulher e seus filhos, seus genros, todos. Levante, toma tua mulher, tuas duas filhas que aqui se encontram, para que não pereçais no castigo da cidade. A responsabilidade do chefe da casa e de todos que conhecem a Jesus Cristo e a sua salvação e que convivem com pessoas incrédulas, irmãos, é conduzi-los a Jesus Cristo pela palavra. Todo líder, todo chefe, todo cabeça da casa precisa falar às pessoas da sua casa sobre Jesus Cristo. Os puritanos, quando se reuniam no seu lar, o pai, o líder, o cabeça daquela casa, reunia todos da sua casa, sua esposa, seus filhos, parentes que estavam agregados naquele lar, seus funcionários, servos, servas, todos. E eles pregavam o evangelho de Jesus a eles. Não eram pastores, eram os donos de casa, os homens da casa. Eles liam as escrituras e colocavam toda a família para orar diante de Deus, para confessar os pecados diante de Deus. Os homens lideravam suas casas com temor ao Senhor. Veja, o anjo diz a Ló: tome a mão de sua mulher, suas duas filhas, e saiam daqui. Ele precisa liderá-las. Esta é uma responsabilidade dele, conduzir sua casa nos caminhos do Senhor. Os anjos chamam Ló, mas, veja bem, eles designam Ló para que ele mesmo chame os seus para escaparem da destruição. Jó é chamado pelos anjos, mas os anjos dizem: Ló, agora você chame sua casa. Precisamos ensinar, meus irmãos, nossas casas a temerem a Deus. E nós nunca vamos conseguir fazer isso se nós mesmos não temermos o Senhor em primeiro lugar. Se nós não liderarmos como homens tementes a Deus, leais a Cristo e ao seu Evangelho. Se não formos homens que oram e a nossa família nos veja orando,
se não formos homens que estejam com a Bíblia na mão e as nossas esposas nos vejam com a Bíblia, nossos filhos nos vejam com a Bíblia, nossos filhos escutem quando oramos em nossos quartos ou em outro aposento, se não dermos um exemplo, jamais iremos convencer nossa casa de que Deus é bom e de que precisamos nos voltar para Ele. O exemplo começa com o líder, com o chefe da casa. Ele precisa ter o coração no Evangelho, na Bíblia, nas Escrituras, ser um homem de oração, amar os seus filhos e sua esposa, ser generoso, que o Evangelho seja um reflexo muito claro na vida dele, porque se não for assim, meras palavras não vão convencer as pessoas que estão à nossa volta. Não vão. Os maridos devem alertar as suas esposas e repreendê-las dos seus pecados. Os maridos devem reprovar na cara o pecado de suas esposas. Precisamos fazer isso, irmãos. Os nossos pecados em primeiro lugar, mas como cabeça de nossos lares, precisamos liderar nossas mulheres, nossas esposas, ensiná-las o Evangelho e a temer a Deus, e quando elas pecarem, precisamos alertá-las, exortá-las, repreendê-las do pecado, não aceitar o pecado delas, não achar que o pecado delas é normal e que elas podem fazer aquilo. Repreenda com a autoridade que o Senhor te deu como cabeça do seu lar. Os pais, que são os cabeças, que são os maridos, devem tratar com os seus filhos seriamente sobre a destruição que Deus trará aos pecadores no último dia. Todo pai precisa ter tempo com os seus filhos, de falar com seus filhos, de orar com seus filhos, de ouvir os seus filhos, de exortar os seus filhos pela palavra de Deus, de educá-los pelas Escrituras, de ensiná-los o caminho da verdade, desde novos. Precisamos inculcar as palavras de Deus nos nossos filhos, irmãos. Você precisa fazer o que puder para que a santidade e o temor do Senhor sejam infundidos no coração das crianças, seus filhos. Nas Escrituras nós encontramos muitas passagens em que o Senhor ordena que os pais ensinem os filhos a sua lei, sua palavra. Se negligenciarmos essa parte, vamos perder os nossos filhos, perder para o diabo. O diabo está no mundo. Nossos filhos serão atraídos pela perversidade do mundo, pela mentira, o engano. Por isso nós em nossos lares, irmãos, devemos fazer de nossas casas verdadeiros templos de adoração a Deus e ensinar. Veja, os anjos dizem a Ló: vá, pegue sua esposa, pegue seus filhos, suas filhas e saiam deste lugar de destruição. Em quarto lugar, irmãos, há algumas pessoas, Deus vai derramar uma misericórdia maior quando alerta sobre a condenação. Alguns homens vão ouvir muitas vezes os alertas de Deus pela pregação da palavra, lendo a própria Escritura numa ocasião, ouvindo num rádio ou na televisão, vendo alguma coisa na internet e serão alertados pela verdade. Mas há outros homens que aprove a Deus ser ainda mais gracioso, mais generoso na maneira como alerta e como socorre. Veja, o verso 16 diz que Ló estava demorando a dar ouvidos à palavra dos anjos. Os anjos estavam dizendo: vamos destruir este lugar, viemos para destruir, e Jó estava dormindo. Então os anjos vão até ele, o acordam e diz: levanta-te, Jó. E então o verso
16 diz: como porém eles demorava, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher, as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Isso é misericórdia também. Ló demorava muito, estava se ajeitando para ir embora, e os anjos então agarraram ele pela mão, pegaram suas filhas, sua mulher e correram e tiraram eles da cidade. Isso é graça, irmãos. O texto diz muito claramente: sendo-lhe o Senhor misericordioso. Matthew Henry, um comentarista puritano, disse que nessa ocasião o Senhor usou de uma graciosa violência quando arrastou Ló e a sua família e os colocou fora da cidade. Eles foram arrastados, arrancados de Sodoma e Gomorra, daquela cidade de Sodoma, porque demoravam a sair de lá. Então os anjos o arrastam para fora, para que não sejam destruídos. Essa violência foi graciosa, diz o puritano. Deus os tirou do olho do furacão, do olho da destruição, e os encaminhou por um caminho seguro, para um lugar seguro. Que misericórdia, irmãos! Que grande maravilha! Às vezes o Senhor faz isso com os pecadores. Ele derrama tanta graça sobre pecadores. Ele abre as portas descancaradamente para os pecadores entrarem e os leva para lá. O Senhor às vezes é tão gracioso a esse ponto, deixa-os na porta da entrada, e às vezes eles ainda não entram. Deus dá muitas instruções sobre como escapar da condenação. Nós encontramos nas Escrituras um verdadeiro manual de como agradar a Deus e como não ser condenado ao inferno. Mas há muitas instruções meticulosas, há muitas instruções soltas em toda a Escritura. Nessa passagem nós temos alguns exemplos disso. No verso 17, quando eles são colocados ali, fora da cidade, o anjo diz, primeiro, não olhe para trás. Depois o anjo diz, não pare quando estiver na campina, em qualquer que seja o lugar. E depois o anjo diz, fuja para o monte. São as 3 instruções que aquela família recebe, irmãos. E essas instruções estão repletas de advertências que podem ser aplicadas ou de modo análogo à nossa vida e o pecado. Por exemplo, não devemos olhar para os nossos antigos pecados e ter saudades deles e desejá-los. O nosso coração não deve estar nos nossos pecados antigos. O nosso coração precisa estar sarado, irmãos, purificado da impureza, dos desejos imundos de outrora. Não olhe para trás. Você sente saudade da sua vida de pecado? Ore para que o Senhor o purifique. Ore para que Deus tire de você toda a saudade do mal. Isso vem da natureza caída do homem. Ore, odeie a vida antiga. Odeie de verdade o pecado da outrora. Segundo, o Senhor te colocou no caminho do Evangelho. Não pare no meio do caminho. Siga adiante, meus irmãos. Siga para a direção que o Senhor dá. Corra, fuja para o monte, para Cristo. Nunca volte, nunca pare, nunca olhe para trás. Siga sempre no alvo. O alvo da nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Paulo disse, eis que prossigo para o alvo. No último dia, quando ele vai ser morto, nos seus últimos dias, ele diz, completei a carreira, corri até o fim, até o lugar proposto, guardei a fé. Assim é a nossa vida, amados irmãos. O Senhor é rico em instruir o seu povo.
Ele não apenas exorta você a abandonar o pecado, Ele não é apenas bom em alertá-lo, ou até em socorrê-lo do pecado de uma maneira mais forte. Ele dá instruções detalhadas para que você não caia no erro, não viva no engano do diabo. Em quinto lugar, o Senhor nos garante um lugar seguro, onde não há nenhuma ameaça e onde não há morte. O verso 17 diz, os anjos dizem para Ló: foge para os montes, para que não pereça. Aquele era o lugar seguro para Ló. A geografia que nos é apresentada nessa passagem nos mostra a cidade de Sodoma e um grande vale, uma campina muito grande, e mais adiante as montanhas. E a instrução que os anjos dão a Ló e sua família é: saiam da cidade, percorram toda a campina, corram rapidamente e vão para os montes, subam as montanhas. Aquele era o lugar seguro. O Senhor também nos dá um lugar seguro, irmãos. O monte não é outro, o nosso monte não é outro, senão o nosso próprio Salvador Jesus Cristo. Corra para Cristo. Cristo é a sua esperança, Cristo é o seu socorro, Ele é o Salvador bendito, Ele é quem nos guarda, é quem nos protege. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, é a esperança que nós temos. O fato é que mesmo com todas as instruções, com todas as advertências, os alertas, e mesmo Deus ajudando muitas pessoas, algumas desistem no meio do caminho, porque os seus corações ainda estão enfeitiçados com pecado. Recebem muito de Deus, recebem toda a instrução, mas o pecado ainda reina, o pecado ainda os encanta. O pecado é como um feitiço que domina completamente os homens, irmãos. A mulher de Ló olhou para trás, versículo 26, e foi transformada numa estátua de sal. Ela já estava subindo, completando a carreira na montanha, mas ela olha para trás quando Deus começa a trazer fogo e enxofre sobre Sodoma. E porque ela olhou para trás, ela foi transformada numa estátua de sal. Há muitas pessoas que até começaram a caminhada em direção a Cristo, mas nunca chegaram a avistá-lo, porque os seus pecados foram a sua distração o tempo todo. Os seus pecados cegaram os seus próprios olhos e elas não conseguiram ver Cristo. Percorreram o caminho, mas nunca viram o Senhor, e o pecado os alcançou de fato no último dia e foram condenadas. Há outras pessoas que desistem de Cristo quando estão tentando encontrá-lo. Não têm paciência de buscar o Senhor e desistem com muita facilidade. A igreja até insiste: venha à igreja, venha ouvir o Evangelho, mas ele já se cansou. Ele nunca encontrou a paz que busca, ele nunca encontrou Jesus de verdade e não vai mais. Outros encontram a Cristo, chegam mesmo a caminhar com Jesus, mas depois desistem de Cristo porque o mundo lhes parece melhor. Elas conseguiram ouvir o Evangelho e entender algo sobre Jesus, e gostam a princípio, mas as coisas do mundo, o pecado, os prazeres dessa vida, os encantos, acabam sendo mais atrativos para esta pessoa, e ela deixa a Cristo. Todos estes que eu citei, estes exemplos, são de pessoas que caminhavam na direção do Evangelho, mas ainda estavam nas campinas de Sodoma, ainda estavam em pecado que corroía a sua alma e seu coração. Caminhavam com correntes pesadas
amarradas em suas pernas, em seus pescoços, como homens cativos, presos. Não haviam sido libertos dos seus pecados, por isso voltaram atrás. Estavam na direção, mas estavam presos pelo diabo, acorrentados. E se o Filho não libertar, não podem ser livres nunca. Há muitos que são libertos por Cristo, mas que podem, por um tempo, até caminhar acertadamente com o Senhor. Contudo, não irão perseverar em Cristo, porque não amam a Cristo de todo o coração. São exatamente como a mulher de Ló, que amava Sodoma mais do que a Deus. O coração da mulher de Ló ainda estava em Sodoma. Assim são muitos, amam mais o mundo e as coisas do mundo do que a Deus e ao seu Evangelho. Lembrai-vos da mulher de Ló, disse Lucas no seu Evangelho, num alerta da destruição. O evangelista Lucas diz: lembrai-vos da mulher de Ló, que olhou para trás, que desistiu da carreira e foi condenada a viver como uma estátua de sal, a existir como sal. O texto de Pedro, capítulo 2, diz: e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e de Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as postos como exemplo a quantos venham a viver impiamente. O resultado de uma vida ímpia, em desobediência, imoral, é o resultado que caiu sobre Sodoma e Gomorra. Pedro diz: são exemplos da ira de Deus, são exemplos daquilo que acontece com os pecadores impenitentes. Exemplo aqueles que não se arrependem, que não abandonam o pecado, que vivem impiamente. A ruína completa, diz o apóstolo Pedro. O único lugar seguro, irmãos, é Cristo. O único lugar seguro é Jesus Cristo. Não é nenhuma montanha. A montanha em Ló tipifica, é um tipo de Cristo, que é a grande segurança de todos. Cristo é o lugar seguro. Cristo é a cidade refúgio. Cristo é a rocha eterna. Cristo é o monte seguro. Cristo é a cidade murada, fortificada. Cristo é o leão de Judá. É a esperança de Israel. Cristo é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Não há outro como Ele. Não há lugar seguro fora de Cristo, fora dos arredores de Sodoma e Gomorra. Só em Cristo a segurança. Não percam tempo procurando liberdade, salvação, paz, eternidade fora de Jesus Cristo, porque não há. Fora de Cristo, ruína, miséria, condenação e morte. Em Cristo, as bonanças do Evangelho são garantidas, irmãos. Em Cristo há fartura de alegria, diz o salmista, no Messias eterno. Não sejamos como a mulher de Ló, irmãos. Eu quero chamá-los, igreja, a nunca olhar para trás nessa caminhada do Evangelho, a estar sempre olhando para Cristo, sempre no caminho que leva a Cristo Jesus, o Senhor, como o peregrino de John Bunyan, que estava naquela estrada rumo à cidade santa, celeste. Assim é a nossa vida, sempre buscando Cristo, em direção a Jesus Cristo. O caminho é o Evangelho, pela obediência a Deus, conduzidos pelo Espírito Santo, em Cristo, nunca pelo mundo,
nunca pelos prazeres. O mundo é enganoso, irmãos. Se olharmos para trás, é porque o nosso coração ainda tem resquícios no mundo, e não está em Cristo, está no mundo ainda. Que esta lição da destruição da cidade pecaminosa de Sodoma e das cidades de Gomorra e outras mais sirva para nos alertar e para nos fazer lembrar que Deus trará destruição aos pecadores que não se arrependerem, mesmo Ele não tendo nenhum prazer nisso, Ele fará pela sua justiça. Corramos, irmãos, como Ló, suas 2 filhas, corramos, mas corramos em direção a Cristo, buscando Cristo e descansando em Cristo. Amém. Fiquemos em pé, amada igreja. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, nosso Deus e Pai, pela tua misericórdia derramada sobre nós, Senhor. Como é bom, meu Deus, como é bom saber que o sangue de Jesus Cristo é o perdão da nossa dívida completa. Obrigado, meu Senhor, porque ainda que pecadores, Tu nos recebeu em graça, nos limpou dos nossos pecados e de toda a mazela que estava impregnada em cada um de nós, com o sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós te louvamos, Santo Deus, pela igreja fortalecida, enriquecida, edificada pela Tua palavra, porque todo dia, Senhor, Tu nos dá a chance de encher o nosso coração com a verdade, com a Tua instrução rica, com as Tuas exortações, com os alertas, com a misericórdia. Obrigado, meu Deus. O Senhor nos ama, nós sabemos, porque Tu deu o Filho amado por nós, o Teu Filho amado. Então o Senhor nos ama de verdade, podemos descansar nisso. Louvado sejam todos que foram agraciados em Cristo Jesus e sua bondade, irmãos. Bem-aventurados são aqueles que foram achados, remidos no sangue do Cordeiro. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.